Shalom, tudo bem? Eu sou Daniel Ivre. Muito obrigado por você ter se está se inscrevendo no meu canal, compartilhando os vídeos, deixando o seu like, comentando, isso ajuda muito. E nós estamos nessa série de estudos sobre profetas bíblicos e nós iremos falar sobre Zacarias. E quero já dizer que o título Zacarias, a tradição universal, tanto dos judeus quanto dos cristãos, apoia a autoria do profeta Zacarias. Outros 29 homens no Antigo Testamento têm esse mesmo nome, que significa o Senhor se lembra, Zacar, Adonai Zacar, o Senhor se lembra. No tocante à abrangência dos escritos proféticos acerca do Messias, este livro fica aquém apenas de Isaías. Ou seja, os livros que falam sobre o Messias é Isaías e Zacarias. Mas eu posso dizer que Zacarias ele traz riquezas a respeito do Messias. O autor e data. Como Jeremias e Ezequiel, Zacarias também era um sacerdote. De acordo com a tradição, era membro da grande sinagoga, um conselho com 120 membros, criado por Neemias e presidido por Esdras. Posteriormente, o conselho se transformou no Sinédrio, ou seja, antes do Sinédrio existia existia um conselho de 120 membros criado por Neemias, onde Esdras ele assim direcionava, liderava. Aí põe o conselho do Sinédrio, o grupo de anciões que liderava a nação. Ele nasceu na Babilônia e acompanhou seu avô. Do quando os exilados regressavam para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Uma vez que Zacarias é mencionado ocasionalmente como filho do seu avô. Acredite-se que seu pai, Baraquias, morreu quando Zacarias ainda era jovem demais para sucedê-lo como sacerdote. As palavras iniciais de Zacarias são datadas de 520 a.C. e segundo ano do rei Dário. O Ciro, o imperador persa, havia morrido e sido sucedido por Cambises, de 530 a 521, que conquistou o Egito. Quando Cambises, que não possuía filhos, cometeu suicídio, Dario subiu ao trono e suprimir uma revolução. Zacarias foi o contemporâneo de Ageu e começou a profetizar 2 meses depois dele. É chamado do jovem e uma indicação de que Ageu provavelmente era mais velho do que ele. Não se sabe ao certo a duração do seu ministério. A última profecia foi datada no capítulo 7, verso 1. Qual é o pano de fundo de Zacarias? O contexto histórico de Zacarias é o mesmo do seu contemporâneo Ageu. Veja, no ano 538 a.C., Ciro Persa libertou os cativos de Israel para que voltasse para sua terra natal. Cerca de 50.000 cativos voltaram da Babilônia e imediatamente começaram a reconstrução do templo. Você vê em Esdras, capítulo 3, verso 1. Mas em decorrência da oposição dos seus vizinhos e da indiferença dos próprios judeus, a obra foi abandonada. Olha só, a indiferença de alguns judeus. Passados 16 anos, Zacarias e Ageu foram incumbidos pelo Senhor de incentivar o povo à reconstrução do templo. 4 anos depois, em 516, os trabalhos da reconstrução foram concluídos. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, porque depois eu vou falar sobre isso. Temas históricos e teológicos. Zacarias trabalhou junto com Ageu para despertar os judeus de sua indiferença e desafiá-los a retornar à obra do templo. O objetivo maior de Ageu era a reconstrução do templo. Sua mensagem é transmitida em tom de censura pela negligência, pelo pecado e pela falta de confiança do povo de Deus. Ageu foi usado para dar início à
reavivamento, enquanto o papel de Zacarias foi de manter o povo animado por meio de uma ênfase mais positiva. Aí põe aqui as dificuldades de interpretação. Embora apresente vários desafios para o leitor, duas passagens proféticas são particulares, difíceis de interpretar. Em 11:8, o bom pastor, cabo de 3 pastores no mês, e apresenta um artigo definido que indica familiaridade. Essas são questões de interpretações. No capítulo 14 de Zacarias, eu vou aqui achar para vocês, ele vai falar, Zacarias capítulo 14, ele vai falar sobre o juízo sobre Jerusalém. E aqui é um texto interessante que diz o seguinte: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande na metade do monte, se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até as aulas. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias do rei Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz e tarde. Naquele dia sucederá que ocorrerão de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental, e as outras metade ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. O profeta Zacarias está contando uma profecia que o Senhor irá vir salvar Israel da opressão do inimigo. Ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e haverá um terremoto, como foi no dia do rei Uzias. E o terremoto vai ser tão grande que ele vai abrir a terra. Ele vai separar o norte do sul e vai ter um caminho que o povo irá fugir por ele e vai estar diante desse Senhor. O detalhe, veja que no verso 9, deixa eu ver se no verso 9 que eu li aqui. Aqui no verso, não, no verso 5, diz que o Senhor virá com os santos. E a Bíblia diz, Zacarias diz, que as águas potáveis vão para o Mar Morto e outras águas irão para o Mar do Ocidente, o Mar Mediterrâneo. E vai existir ali um reino físico onde o Senhor será proclamado. Veja, diz aqui, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Ou seja, nós estamos presenciando os acordos de Abraão, várias religiões juntas, mas só que naquele dia vai ser só um nome, só um Senhor. E outra, quem são esses santos que vêm com o Senhor? Quem é esse Senhor? É o próprio Mashiach. O Mashiach vem para salvar Israel das mãos do opressor. E a Bíblia também vai nos dizer que ele vai descer, vai estar onde? Aqui, ó. Haverá um grande vale, na metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Ou seja, de frente do templo, de frente ali para o templo, o que vai acontecer? Vai abrir o caminho.
E antes de chegar a Jerusalém, tem um cemitério ali que assim vai desaparecer. A porta que está fechada, uma porta chamada Porta das Ovelhas, ele vai descer por ali e vai adentrar. E vai ser algo maravilhoso. Veja comigo em João, capítulo 10, diz assim. João, capítulo 10, diz assim, olha. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado, por outra parte, é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ou seja, quem vai entrar pela porta é o pastor, é o Machia. Jesus é a porta. Quando você pega o templo, são 12 portas. A porta que ele vai entrar se chama Porta das Ovelhas. A outra porta do outro lado tem as portas dos peixes, mas do outro lado fica o norte. Então, você já vai entendendo que a reconstrução do terceiro templo era algo profético. O profeta Ezequiel já dizia que haveria essa reconstrução. Interessante que até nos dias de hoje existem alguns judeus que não dão muita ênfase a essa reconstrução. Era no tempo de Zacarias e o tempo de Ageu. Eles queriam dizer, irmãos, vamos colocar a mão na obra, vamos reconstruir esse templo. Então já existia uma forma de alguns judeus não aceitarem, porque era aquele desânimo. Então Ageu incentivava, vamos reconstruir esse templo para o Senhor. E Zacarias, ele tinha como função de transmitir a palavra de Deus para que o povo ficasse embasado nela e juntos pudessem assim levantar esse templo. O que acontece nos nossos dias hoje? O que acontece nos nossos dias agora? Israel está numa iminência de querer reconstruir o seu terceiro templo. Parte dos judeus ignora isso. Outra parte, eles querem. Por detrás disso tudo, há um sentimento de Deus para que isso aconteça. A reconstrução do terceiro templo não significa que é o anticristo e tudo mais. Embora que o falso Cristo, ou falso... Na verdade não é falso Cristo, é aquele que vai contra Cristo. Nós temos que entender o seguinte, o anticristo é contra o Messias de Israel, é contra o Messias, é contra a lei, é contra a Torá, é contra aqueles que guardam o testemunho do Messias. Então, por isso que se chama contra. Mas a reconstrução do terceiro templo vai ser um significado muito grande, porque o Senhor virá do céu, o Senhor com seus santos, ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e vai fender, e a porta das ovelhas se abrirá, e ele vai passar por ali. Jesus, ele vai dizer que eu sou a porta. Veja, verso 9 de João capítulo 10. Ani beroani, eu sou aquilo que tu queres que eu seja. Ou seja, errier, asher, errier, eu serei. Ele diz o seguinte, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Então o profeta Zacarias, nos nossos dias, são homens que procuram trazer a mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, mas acima de tudo, de um alerta que o Senhor está voltando. E temos que colocar a nossa mão e trabalhar. Vamos aplicar a reconstrução do templo, nós sabemos que é físico, mas vamos aplicar para o mundo espiritual. Existem pessoas que precisam ser trabalhadas, existem pessoas que precisam ser alcançadas, e Deus quer usar eu e você. Deus quer que nós pegamos a sua palavra e estudarmos ela para podermos ir até elas, e o Espírito de Deus em nós ajudar essas vidas serem edificadas. Eu quero terminar dizendo que o profeta Zacarias, ele foi um profeta que falou sobre o Messias, falou sobre o reino do Messias, falou sobre o templo e, acima de tudo, ele era um homem
dentro da casa levítica, um sacerdote, aquele que procurava conduzir o povo na verdade, na palavra. E que nesses dias nós possamos ser como Zacarias, possamos estar envolvidos na palavra de Deus para encaminhar outros para chegar ao Senhor. Não importa o que esteja atravessando o mundo, não importa se é fome, não importa se as dores têm sido grandes, seja na área política, na área religiosa, mas que nós possamos ter em mente, existem pessoas que precisam ser edificadas. Nós não vamos desistir. Nós estamos aqui para dizer que o Senhor te ama, Jesus é a porta, e se você entrar por ele, você será salvo. Amém? Que Deus vos abençoe.